E aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os construtores. E o que seria esse construtor? Basicamente esse construtor ele é um método especial de uma classe. E ele é chamado automaticamente ali quando o objeto é criado, certo? E quando é que ele é utilizado, né? Ele serve para inicializar os atributos da classe e pode conter ali a lógica de configuração também, né? E temos aqui algumas regras dos construtores. O nome do construtor ele deve ser igual ao nome da classe, certo? Não possui ele tipo de retorno, nem void, nem qualquer outro tipo. E ele pode receber alguns parâmetros para definir alguns valores iniciais. Então a gente vai fazer aqui alguns exemplos. Vamos começar aqui criando uma classe chamada pessoa. E aí a gente vai definir aqui alguns atributos. Vamos colocar aqui alguns atributos. Private, string, nome, private, int, idade. Pronto. Aqui a gente tem apenas esses dois atributos. E aí aí é que entra agora os construtores. Vamos fazer aqui o exemplo. Primeiro a gente tem que colocar ele como public. E como eu falei logo no início, o nome do construtor tem que ser o mesmo nome da classe. Então, como o nome da classe é pessoa, o nome do construtor será pessoa. E aí a gente entra, abre e fecha parênteses. E dentro dele a gente pode ter alguns parâmetros. E aí a gente pode definir. E aqui dentro a gente pode dar um exemplo de um construtor. A gente vai colocar o tipo da variável, nome, int, idade. Abre e fecha chaves. E aqui dentro do próprio método a gente vai fazer uma referência da variável que está aqui fora para essa que também que está aqui no parâmetro. Então this.nome vai ser igual ao nome que a gente está passando aqui no parâmetro. A mesma coisa serve para a idade. This.idade vai ser igual à idade que a gente está passando aqui no parâmetro. Certo? Então isso aqui é um exemplo de um construtor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês outro exemplo de construtores e a gente vai falar aqui também sobre a questão da sobrecarga de construtores. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui um método apresentar. Então, apresentar. E aí a gente vai somente mostrar aqui uma mensagem para o usuário. E aí a gente vai fazer o seguinte aqui. Olá. Opa. Olá. Meu nome é. E aí a gente vai fazer uma concatenação aqui. Nome. E tenho idade, né, que a gente tá passando lá. Anos. Certo? Então a gente criou aqui o método construtor e o método apresentar. Quando a gente for criar aqui a classe main para a gente poder criar o nosso objeto, para a gente criar o nosso objeto e também
usar o nosso método, a gente vai conseguir visualizar essa seguinte mensagem aqui, certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá criar nossa classe main, vamos também usar o nosso static void main. E aí, para a gente criar o nosso objeto, como a gente já viu nas aulas anteriores, a gente vai fazer aqui a pessoa 1 do tipo pessoa, certo? Vocês podem visualizar aqui. E a gente vai criar um new pessoa. E aí ele vai mostrar aqui já no parâmetro dois tipos de parâmetro que a gente tem que colocar. É o nome e a idade. Por quê? Porque a gente lá na nossa classe pessoa, a gente já deixou aqui, ó, para setar o nome e idade na hora que você está criando o nosso objeto. Então, aqui a gente vai colocar como Carlos, vírgula, e qual é a idade de Carlos? 25. Então, a gente já criou aqui a pessoa 1. Vamos criar uma pessoa 2. Pessoa 2. Vai dar um new pessoa. Então, qual é o nome dessa pessoa 2? Vamos colocar como Ana. E qual a idade de Ana? A gente vai colocar como 30 anos. Então, repare bem, assim que a gente está criando o nosso objeto, a gente já está passando aqui os valores. Diferente das nossas aulas anteriores, a gente ia ter que ir lá usar o ponto 7 e aí a gente conseguia modificar os valores, certo? Então aqui na hora de criar o nosso objeto, a gente já cria aqui também já com os valores. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos apresentar aqui as pessoas. Quando a gente coloca o ponto, tem os metros a apresentar. Pessoa 2, ponto, apresentar. Então, vamos ver a seguinte mensagem. Executou. Meu nome é Carlos, tenho 25 anos. Meu nome é Ana, tenho 30 anos. Pronto. Então, a gente já conseguiu visualizar as mensagens. E agora, como eu tinha falado antes, tem a questão da sobrecarga de construtores. E o que seria essa sobrecarga de construtores? Nada mais é do que a sobrecarga, ela permite que a classe ela tenha múltiplos métodos, não é isso? Ou construtores com o mesmo nome, desde que ele tenha diferentes listas de parâmetros. Então, isso aqui são os parâmetros que a gente está passando na classe. Aliás, no método ou construtor. Então, uma classe ela pode ter vários métodos, vários construtores com o mesmo nome pessoa, mas que tenha diferentes parâmetros. E aí a gente vai fazer aqui alguns exemplos aqui agora. Vamos criar aqui mais alguns construtores. Vamos fazer o construtor 2. E aí, como a gente já sabe, public pessoa, e vamos passar apenas um parâmetro para esse segundo construtor. Vamos passar aqui como nome. E dentro do parâmetro a gente vai passar o seguinte: this ponto nome vai ser igual ao nome que a gente está passando no parâmetro, e a idade a gente vai fazer o seguinte: a gente vai setar ela como 0. Então essa pessoa, no momento que eu criar o objeto, eu quero que ela já não tenha idade, ou melhor dizendo, que ela tenha uma idade de 0 anos.
aqui a gente já tem um segundo construtor, new pessoa, com apenas um parâmetro, que é o nome, mas que a gente aqui já está setando a idade como 0. Vamos fazer mais algum outro método. Public pessoa. E agora aqui dentro do nosso parâmetro, a gente não vai colocar nada dessa vez. Por quê? Porque aqui dentro a gente vai fazer o seguinte: nem o nome a gente vai ter dessa pessoa, e vamos colocar a seguinte mensagem: this.nome, ela vai ser o quê? Um desconhecido. Então não tem um nome para essa pessoa. E this.idade, eu quero que seja 0 também. Então quando não passar nenhum parâmetro dentro, na hora de eu criar o nosso objeto, então vai aparecer a seguinte mensagem: desconhecido, e a sua idade tem que ser 0. Então vamos fazer o teste. Vamos lá na nossa classe main, e aqui vamos criar uma pessoa 3. Pessoa 3. Vamos criar aqui um new pessoa. Só que aí dessa vez a gente não vai colocar aqui agora nenhum parâmetro. E aqui não vamos passar a idade. Vamos apenas colocar como nome. E vamos apresentar aqui também a pessoa 3. Tá chovendo aqui, pessoal. Espero que não atrapalhe vocês aqui o áudio. Vamos ver aqui a seguinte mensagem, o que é que vai aparecer. Vamos dar um run. E aqui, como podemos ver, que temos 3 tipos de construtores, métodos, e tem os seus respectivos valores na hora de apresentar. Estou usando o mesmo método, mas com construtores diferentes e as pessoas diferentes aqui na hora de criação do nosso objeto. E a seguinte mensagem: meu nome é Carlos, tenho 25 anos. Quando a gente colocou lá, passou os 2 valores, Carlos e a idade 25. Quando eu apenas coloco o nome da pessoa, aí ela já está com 0 anos, como a gente colocou aqui, ó. Ela já vai vir com 0 anos. E quando eu não passar nenhum valor no nosso parâmetro aqui, o nosso construtor, ela é desconhecida e ela tem 0 anos. Beleza? Então o vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você gostou, deixe o seu joinha aí para fortalecer o canal. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para ajudar a gente nessa jornada aí até a gente se tornar aquele dev, beleza? Então acompanha a gente. Se você também está estudando aí como eu, vamos dar aquela força, vamos estudar junto. E é isso aí, beleza? Valeu!